A Bíblia. Para muita gente, é um texto sagrado. Para outros, é uma crônica da história antiga. E para a ciência moderna? Bom, aí a coisa vira um campo de provas, sabe? Onde cada vírgula é testada com pás, pincéis e até scanner a laser. E é dessa tensão que nasce um debate fascinante. Uma verdadeira guerra que acontece debaixo da terra. E hoje, a gente vai cavar fundo nas trincheiras desse conflito. Olha só que frase forte. Uma miragem magnífica. Foi assim que um crítico bíblico do século XX, Julius Wellhausen, descreveu a narrativa da Bíblia. E essas palavras, elas capturam perfeitamente o centro da briga que a gente vai explorar aqui. Onde é que a história termina e onde é que o mito começa? Essa é a pergunta que alimenta uma das batalhas intelectuais mais intensas que existem hoje. Pois é, o que a gente tem aqui é uma investigação sobre uma guerra acadêmica. De um lado, tem os estudiosos que querem usar a arqueologia para provar que a Bíblia é um registro histórico preciso. Do outro, tem aqueles que olham para o texto e dizem: isso aqui é literatura, foi escrito bem depois. E o campo de batalha são as camadas e camadas de terra, com milhares de anos, onde o passado da nossa civilização está literalmente em jogo. E nessa batalha tem dois lados bem claros. Pensa assim. De um lado estão os maximalistas. Para eles, cada nova descoberta arqueológica é mais uma peça que confirma a história contada na Bíblia. Do outro lado estão os minimalistas. Essa galera argumenta que muitas das grandes histórias, especialmente aquela de um super Reino Unido de Davi e Salomão, não passam de invenção, de ficção, porque, segundo eles, simplesmente não existem provas físicas, artefatos, nada. E é aí que o conflito pega fogo. Ok, vamos abrir o nosso primeiro dossiê. Rei Davi. A Bíblia pinta ele como um rei superpoderoso, líder de um império. Mas para os minimalistas, a Jerusalém da época de Davi seria, e essa é a palavra que eles usam, uma aldeia patética. E aí, reino grandioso ou vilarejo? O que as evidências de verdade, as provas físicas dizem pra gente? Só que aí começaram a aparecer pistas no meio da poeira. Primeiro, lá em 1993, acharam a estela de Tel Dan. É um pedaço de pedra que tem uma inscrição falando com todas as letras na casa de Davi. Foi a primeira vez que o nome dele apareceu fora da Bíblia. Depois, uma inscrição de um faraó egípcio que parece falar das colinas de Davi e o golpe de misericórdia. Escavaram uma construção gigantesca em Jerusalém, da época certinha, que muitos arqueólogos hoje acreditam ser o palácio do próprio Davi. E às vezes a arqueologia acha umas coisas que são tipo uma impressão digital da história. Numa escavação, a arqueóloga Eilat Mazar encontrou 2 selos minúsculos de argila, que eram usados por oficiais da corte. E o que estava escrito neles? Os nomes Jucal e Gedalias. O mais incrível é que esses 2 nomes aparecem exatamente assim, no livro de Jeremias, como 2 oficiais que bateram de frente com o profeta. É uma conexão, uau, direta. Um objeto físico com personagens específicos do texto. Para os maximalistas, é uma prova clara. Para os minimalistas, uma coincidência bem interessante. Agora vamos para o nosso segundo caso, que é simplesmente uma das descobertas arqueológicas mais importantes do século XX. Uma descoberta que nos deu uma biblioteca inteira de textos super antigos, mas que ao mesmo tempo criou um mistério tão profundo que os estudiosos quebram a cabeça com ele até hoje. A história é inacreditável, parece coisa de filme. Em 1947, um jovem pastor beduíno estava procurando uma cabra que tinha sumido. Ele viu uma caverna e, para ver o que tinha dentro, jogou uma pedra. E aí, ouviu um barulho de pote quebrando. Ele ficou curioso, entrou lá e o que encontrou? Um monte de jarros de cerâmica com centenas de rolos de couro dentro. Ele não tinha a menor ideia, mas tinha acabado de achar os manuscritos do Mar Morto, uma biblioteca com 2.000 anos de idade. Tá, a pergunta de $1 milhão é: quem escreveu e escondeu todos aqueles manuscritos? Durante décadas a resposta parecia óbvia. A teoria principal era que eles eram dos essênios, uma seita judaica super reclusa que vivia ali perto num lugar chamado Qumran. Eles eram conhecidos por viverem como monges, dedicados a estudar textos sagrados. Fazia todo sentido. Mas, você sabe, em toda boa investigação, a coisa nunca é tão simples. O lugar Qumran realmente tem coisas que batem com a teoria, como banhos para rituais. Só que escavações mais recentes começaram a achar coisas que não encaixavam. Encontraram pilhas de moedas, cerâmica de luxo, joias e, o mais estranho de tudo, túmulos de mulheres e crianças. Ué, mas não era uma comunidade de homens monges? A conta não fecha.
E isso, claro, abriu a porteira para um monte de teorias alternativas. Alguns estudiosos agora acham que Qumran talvez fosse uma fortaleza militar. Outros dizem que era uma fábrica de cerâmica ou uma fazenda de gente rica. Tem até a ideia de que era um esconderijo onde as pessoas de Jerusalém guardaram seus tesouros e textos antes da cidade ser invadida pelos romanos. O caso dos manuscritos mostra que, às vezes, mais evidência não traz respostas, só traz mais perguntas e complica a vida dos dois lados da discussão. Mistérios como o de Qumran já mostram como é difícil acertar a data das coisas. Mas e se o problema for ainda maior? Vamos agora lá para o comecinho de tudo na Bíblia, a cronologia de Abraão. Já pensou se a gente está procurando por ele no século completamente errado? A visão mais comum, a que a maioria dos acadêmicos segue, coloca Abraão lá pelo século XVIII a.C. Essa datação faz ele viver na Idade do Bronze Médio, que é um período que combina bem com o mundo descrito no livro de Gênesis. Por muito tempo, esse foi o consenso. Ponto final. Mas e se essa cronologia toda estiver errada? E não só um pouquinho errada? E se ela estiver errada por tipo 500 anos? Existe uma teoria bem radical que propõe exatamente isso e que, se for verdade, reescreve o calendário da história antiga. Essa visão radical veio do historiador Vladimir Safronov. Ele acredita que Abraão viveu 5 séculos antes do que se pensa, lá por 2300 a.C. A prova dele, ele diz que o rei que lutou contra Abraão em Gênesis é, na verdade, um governante que existiu de verdade e era superpoderoso naquela época, Naram-Sin, do Império Acadiano. Se ele estiver certo, toda a linha do tempo do começo da Bíblia precisa ser jogada fora e reescrita. E tudo isso nos traz para nossa conclusão. Como deu para perceber, a arqueologia bíblica não é uma história com um final bonitinho e resolvido. Muito pelo contrário, é uma investigação que está rolando agora, cheia de reviravoltas e debates que pegam fogo. Então, no final das contas, o ponto-chave é esse. A arqueologia nos dá pistas incríveis, fragmentos de um passado muito, muito distante. Ela pode confirmar um detalhe aqui, sugerir um contexto ali, e às vezes, como a gente viu, até achar as impressões digitais de pessoas reais. Mas ela quase nunca oferece uma prova definitiva. Um é isso e ponto. A interpretação do que se acha é tudo. E essa interpretação é um processo complicado, cheio de paixão e muitas vezes até político. O que nos deixa com uma última pergunta para ficar martelando na cabeça. Quando a gente está lidando com eventos que aconteceram milênios atrás, preservados mais pela memória e por textos do que por qualquer outra coisa, o que de verdade pode ser considerado uma prova? Onde é que a gente desenha a linha que separa a fé, o mito e o fato histórico? Essa é a grande questão que continua no coração dessa guerra subterrânea.